Abre, por favor, o livro de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo, aqui nessa carta a Timóteo, é a segunda carta que ele escreve para Timóteo, ele dá alguns conselhos. Mas é bacana que nessa de dar conselhos, ele escreve no capítulo 4 aqui umas frases bem interessantes. É sobre isso que eu gostaria de falar. Capítulo 4, versículo 7. Nessa tradução aqui da Bíblia que eu tenho em mãos, diz o seguinte: fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim. Eu conservei a fé. Queridos, toda vez que eu leio esse texto, não tem como, eu olho para a minha vida e falo, uau, será que no final da minha carreira eu poderia fazer essa oração? Em vários momentos da minha vida, eu constatei que eu não poderia, em razão da situação que eu estava vivendo, das dificuldades, das lutas. Sabe, quando nós colocamos, você recebe o convite de algum amigo seu para assistir um filme. E aí, qual é a pergunta? Mas esse filme é legal? Porque se não for legal, eu não vou perder o tempo da minha vida assistindo esse filme. Ontem as meninas estavam lá em casa. Vamos assistir tal filme. Já assisti. Não, então vamos assistir. Tem um seriado que é muito legal, assim, não sei o que e tal, e não sei o que lá. Uma pregação do seriado para convencer as demais pessoas que estavam lá para poder assistir o seriado, porque é muito empolgante. A gente sempre quer saber como é que acaba, rápido. A gente quer saber como. Peraí, vou fazer isso, mas como é que acaba? A gente quer sempre ter essa resposta, porque assim, dependendo da maneira como vai acabar, não vou fazer, nem estou afim. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta enorme, de 4 capítulos, para Timóteo. E aí ele começa dizendo para Timóteo: Timóteo, você é um cara que você tem referência. A tua avó, ela é uma serva de Deus. A tua mãe é uma serva de Deus. E você caminhou comigo, cara. Você caminhou comigo que você sabe quem eu sou. O apóstolo Paulo, bem direto e reto, franco com ele. Você viveu comigo muitos dias, então você sabe como é que eu encaro a fé no meu dia a dia. E aí ele, por fim, diz assim: Timóteo, o negócio é o seguinte, eu estou saindo do campo. Meu jogo acabou. Para mim, eu já estou praticamente... Ele estava preso em Roma, condenado à morte. E aí ele escreve essa carta para Timóteo e fala: acabou a minha carreira. Acabou porque eu já fiz o que deveria fazer. Inclusive estou aqui pagando um alto preço pela minha escolha, por eu ter decidido acreditar e crer em Jesus Cristo e ter declarado Ele em todos os lugares onde eu fui. Mas esse meu sacrifício, eu sei que vale a pena. No versículo 6 ele fala: a minha vida está sendo entregue como um sacrifício, como uma oferta. Será que isso que Paulo estava vivendo lá, estava trazendo ou gerando na vida dele sofrimento, dor, angústia, até tristeza? Será que oprimia a alma dele? Certamente, com certeza. Não é legal estar preso. Não é bacana. Passar por lutas não é legal. Passar por lutas significa sofrer, significa passar por dificuldades. Eu escolhi esse texto exatamente para comentar sobre uma perspectiva. Eu estava lendo essa semana um livro, até do Tiago, e aí ele dá um conceito, é Tiago Brunet, pastor Tiago Brunet. Ele dá um conceito a respeito de sacrifício e um outro a respeito de sofrimento. Ele fala assim: sofrimento. O que é sofrimento? Sofrimento é algo que produz dor, mas que não serve para nada. Só faz você sofrer. E sacrifício? Aí ele coloca assim: sacrifício é algo que produz dor, mas que gera fruto em meio às dores.
Sacrifício é algo que gera frutos em meio às dores. Ontem, quando as meninas estavam lá em casa, elas, tô com fome. Aí a Nara, tô com fome. Beleza. Aí daqui a pouco, eu falei, o que eu vou fazer? Aí tinha massa de tapioca na geladeira. Aí eu falei, vou fazer tapioca. Eu nem perguntei, porque aí a opção que eu ia dar, eu aprendi com o Tiago, é assim, vocês vão querer salgado ou doce? Eu não vou perguntar se vocês querem tapioca. Vocês querem salgado ou doce? O Tiago me ensinou isso, eu estou tentando aplicar. Aí, por fim, umas escolheram salgado, outras doce. Tá bom, vou fazer a tapioca. Daqui a pouco a Nara vai para o quarto. Estou com dor, estou com sono. E aí lá do quarto, Oséias, que é, Nara? Estou com fome. Meu Deus do céu. Tá bom, ok, eu tenho que lidar com essa pressão, eu tenho que lidar com isso. Era a Júlia, a Juliana e a Miriam deitada lá no sofá, né? Brigando por causa do filme, uma tentando convencer a outra qual o filme que eles iam. Por fim, acabou as 3 dormindo, ninguém assistiu, foi nada. Mas enfim, fui fazer a tapioca. Separei a massa, está tudo certo. Aí eu fui atrás da bendita da panela. Gente, aquela panela muito pesada. Aquela panela de ferro de fazer tapioca, vocês devem conhecer. A hora que eu peguei ela, eu olhei para ela, a bicha estava vermelha. Ferrugem. Aí, claro, limpei tudo, fui preparar a tapioca. A panela de ferro, pesada. Eu acho que dentro do armário da Nara lá, não deve ter uma outra panela que seja tão pesada quanto aquela. Ela é muito pesada e é de ferro. Incrível. Não adianta ela ser pesada e nem ela ser de ferro. Ela estava cheia de ferrugem. Queridos, presta atenção. Na nossa vida, muitas vezes nós nos damos de durão, nós decidimos sermos durão com todas as coisas que vêm contra nós. Às vezes vem dor, vem sofrimento, vem angústia, mas não, eu sou durão. Mas isso não impede que venha sobre nós ferrugem. Deixa eu ser mais claro. Quando eu me converti, eu me convenci de que, através da entrada da mensagem de Jesus Cristo na minha vida, Deus se tornaria o responsável para gerar ou para garantir o sucesso da minha vida. Eu me convenci disso, de que através da minha conversão ao Evangelho, o meu sucesso estaria sendo chancelado por Deus. Só que eu descobri que o fato de eu ser cristão e de eu acreditar em Jesus Cristo não me impediu de passar por nenhuma luta. Eu continuei vivendo dificuldades e lutas, e a cada dia eu me deparo com lutas. E eu continuo me deparando com lutas. Exatamente como essa panela. Essa panela de ferro, ela é pesada, ela é dura, ela é das mais resistentes, talvez, do armário da Nara, mas se ela não tiver uma camada de óleo por cima, ela vai ser totalmente consumida, corroída pela ferrugem. E quando eu entendi isso a respeito do Evangelho, porque assim, nós, quando recebemos a palavra da salvação, é o que o próprio Jesus Cristo disse: se vocês beberem da água que eu estou oferecendo, ele disse para aquela mulher lá no poço de Sicar, e aí eu trago para vocês, se vocês beberem da água que eu estou oferecendo para vocês, rios de água viva vão fluir do seu interior. Ok? Legal. Mas isso tem que ser constante, isso tem que ser contínuo. Por quê? A cada dia, a palavra de Deus se renova. Mas a cada dia, a cada manhã, se renovam também as lutas e os desafios. Porque se nós estamos vivendo como seres normais, é exigido de nós darmos fruto. É exigido de nós darmos fruto. Porque assim, todos os dias eu quero comer um pão, eu quero comer uma fruta ou qualquer outra coisa. Significa que isso foi produzido em algum campo. Pois bem,
Queridos, nós como cristãos, nós também precisamos dar frutos. A nossa vida precisa ser produtiva. Não adianta eu ser forte, ser duro e ser pesado. Se eu não tiver olhos sobre mim, eu vou estar sendo consumido pela ferrugem do pecado, do sofrimento, da dor. E é um sofrimento que não gera fruto. Quando eu peguei aquela panela toda, ela não estava enferrujada, mas ela estava coberta por uma camada vermelha, bem fininha de ferrugem. Ela estava inapropriada para fazer a tapioca. Eu lavei a panela, tá, gente? Só para dizer. Eu lavei ela. Eu parei com a tapioca, a massa tapioca. Não. Eu lavei, porque ela estava inapropriada. O que eu estou dizendo para vocês? Quem nos torna apropriados a dar frutos, a alcançar o sucesso, seja na nossa carreira cristã, no nosso relacionamento, na nossa vida como família, nos nossos projetos pessoais, na nossa vida financeira, o que nos garante, é o óleo. Quando a gente olha para a Bíblia, o que representa o óleo? E eu estou dizendo isso para que vocês consigam entender o que Jesus Cristo disse quando ele se refere a Isaías 61. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas aos presos, para trazer vista aos cegos, para curar os coxos, aqueles que não conseguem andar, para quebrantar os corações daqueles que estão duros, enrijecidos, amortecidos pelo pecado, pela falta de perdão. Só que antes dele fazer isso pelas pessoas, o que ele está dizendo? O Espírito do Senhor está sobre mim. Nós somos chamados para dar frutos, para frutificar, para ter uma vida de sucesso, só que isso não será possível se o Espírito do Senhor estiver sobre mim. Caso esse Espírito, esse renovo do Senhor não seja algo real e diário na minha vida, eu vou me tornar como uma panela de fazer tapioca, totalmente coberta por ferrugem, inapropriado para a função pela qual eu fui criado, gerado e chamado. Como igreja, nós precisamos olhar quais são essas áreas que nos tornam inapropriados para frutificar. Porque muitas vezes nós passamos por sofrimento, luta, achamos que isso é um sacrifício em nome da fé, e na verdade só está sendo sofrimento, que é uma dor e que não gera fruto nenhum. Quando Jesus Cristo, ele se entrega na cruz, ele sabia, ele tinha consciência de que aquilo era um sacrifício, porque era um sofrimento que ele estava passando, mas ele tinha convicção e ele sabia que o fruto daquele sofrimento dele ali, pendurado em uma cruz, era a sua salvação, era a minha salvação, era a nossa restauração à condição de filhos de Deus. Semana passada, alguns dias atrás, eu procurei o Tiago, estava conversando com ele a respeito das dificuldades. Caiu. Das lutas que a gente passa. Aí eu comentei com ele, eu falei, poxa, Tiago, estou vivendo uma luta, rapaz, é uma atrás da outra. Meu Deus do céu. Claro, você vai procurar o seu pastor, você vai falar a respeito das coisas que você está vivendo, das coisas que você está passando. E aí, ele falou assim, mas isso é normal. Isso significa que você está crescendo, que você está vivendo. Lutas são normais, dificuldades são normais. Novas barreiras e o aumento das barreiras é normal. Não adianta. A pessoa, para ter sucesso, ela precisa aprender a dar solução aos seus problemas, a achar solução às suas dificuldades. Não tem como ter sucesso, seja em qual área for. Queridos, vamos colocar
um problema aqui, espiritual. Qual é a solução para o pecado? A Bíblia diz que aquele que não reconhecer Jesus como seu Salvador, não confessar Ele como seu Senhor, e não receber em seu coração o perdão, essa pessoa não será salva. Então qual é a solução para o pecado? A solução para o pecado foi o sacrifício de Jesus na cruz. Mas isso já foi feito. Isso não depende de nós. Mas o que depende de nós? O que depende de nós? Tiago está ali. A solução para o pecado é dar dízimo e oferta. Queridos, nós fomos chamados como filhos amados. Mas nós não estamos imunes às tentações. Aliás, ontem a Júlia estava cantando uma musiquinha lá em casa, sei lá, lendo alguma coisa. Eu achei muito interessante. Deixa eu ficar mais longe disso aqui, senão eu vou acabar derrubando. Eu achei muito interessante. Ela leu daquelas publicações de internet, né? A respeito da oração do Pai Nosso. Livrai-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Aí eu falei, uau, ela está lendo a oração do Pai Nosso. E aí, não nos deixe cair em tentação. Mas às vezes sim. Não era a frase da Júlia, mas ela estava lendo lá. Eu achei muito interessante. Não nos deixe cair em tentação. Mas às vezes deixa assim, né? Era a frase lá do Facebook, né? Só podia ser. Mas é interessante, porque assim, quando Jesus, ele ensina os discípulos a orar, ele coloca essa frase, não nos deixe cair em tentação. Se ele está colocando essa frase como algo a ser diariamente orado, pedido ao Pai, por que será que ele está pedindo? Porque nós seremos tentados. E seremos. Depois de eu terminar de fazer a tapioca para as meninas, eu lavei a panela, coloquei ela em cima do fogão. Cara, eu sequei ela. Hoje de manhã, como é que ela estava? Vermelha, totalmente coberta de ferrugem. De novo. Mas, exatamente. Olha, só para concluir, por que eu estou falando a respeito tanto dessa panela? Porque, cara, isso me chamou tanta atenção. Meus queridos, nós seremos tentados. É como se a atmosfera, na atmosfera está presente o hidrogênio, o oxigênio e mais uma porcentagem de gases que eu não me lembro o nome. Eu lembro de ter estudado isso na escola, mas não lembro mais o nome desses gases todos. E o efeito desses gases sobre o ferro, uma reação química natural, é gerar ferrugem. A reação química natural da esfera, da dimensão espiritual sobre as nossas vidas, porque nós somos corpo, alma e espírito, você é um ser espiritual, naturalmente nós seremos tentados para cometer pecados. As dificuldades, as lutas, as situações, elas vão nos conduzir para que nós sejamos ou nos tornemos inúteis, literalmente, por conta do pecado. O que é o ferrugem em nossa vida? Ela pode ser um luto. Quando o meu pai faleceu, a dificuldade que eu tive para lidar com isso, eu não conseguia digerir essa informação. Porque era um período de luto, só que durou mais do que o normal, não deveria ter durado tanto tempo. Mas como eu não conseguia lidar com aquilo durou mais tempo. Tá bom, a hora que eu comecei a resolver isso, meu irmão faleceu. Meu Deus do céu, misericórdia. Então foi um período que, nossa, foi muito difícil. Para mim, o luto do meu pai e do meu irmão foi muito difícil. Foi muito difícil passar. Mas pode ser que para você não seja o luto. Qual é a dificuldade o que eu comentei a respeito do luto? Porque naquele período, a minha produtividade como um profissional, como um advogado, como um conselheiro, como um pregador da palavra mesmo, ela se tornou menos intensa. Ela não estava tão produtiva. Eu me tornei pouco produtivo naquele período.
porque o meu luto, a minha dificuldade em lidar com aquilo, com aquela perda, estava me atrapalhando e me tornando improdutível. O luto, a dor, a opressão, a enfermidade. A Sueli comentou que por esses dias ela estava muito mal de saúde e literalmente você falou, não vou nem viver mais, acabou a minha vida. E nesse período, né, até no outro testemunho que ela deu aqui, ela comentou a respeito do tipo de sentimento e de emoções e de pensamentos que ela teve nesse período em que ela estava muito mal em casa. Poxa, eu não sirvo para mais nada. Uma condição de saúde. O que é isso? Senão a ferrugem que corrói a nossa capacidade de produzir, de sermos férteis, produtivos. Aparentemente, estamos fisicamente aptos a produzir. Aparentemente. Mas, e esse é um exercício que só você pode fazer. Olhar para dentro de si e questionar. Paulo, no versículo anterior ao que eu tinha lido para vocês, ele diz para Timóteo: quanto a mim, já chegou a hora de eu ser sacrificado. E já é tempo de deixar esta vida. Ele usa um termo aqui que eu comentei com vocês a respeito de sacrifício. Ele sabia que o que ele estava vivendo, o sofrimento que ele estava passando, a dificuldade que ele estava vivendo, ia gerar frutos, ia trazer resultado. Resultado para ele e resultado para quem participava junto com ele. O que você está vivendo, a dor que você tem suportado, o sofrimento e a dificuldade que você tem passado, está gerando frutos? Vai gerar frutos? Se você gostou do nosso vídeo, curte e compartilha.